A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos os alunos do Instituto Teológico Missionário. Hoje nós estaremos mantendo esse contato à distância, haja vista que por orientação dos órgãos públicos e da OMS, nós, juntamente com a liderança do Instituto, o Bispo Judásio, nós achamos por bem evitar, cancelar o curso presencial, haja vista que nós estamos enfrentando uma crise de pandemia e pelos relatos, pelos noticiários, nós estamos sentindo na pele que se trata de algo muito sério. Então, mediante a essa situação, nós precisamos nos adaptar a esse novo momento que nós estamos vivendo. Cremos que a aula de hoje e a aula da segunda-feira também será via online, Nós estamos aí debaixo de uma orientação do governo, onde o Estado estará de quarentena aí pelos próximos 15 dias. Então, até o dia 7 de abril, Acreditamos e cremos, que daqui a 3 segundas-feiras, contando com hoje, nós estaremos aí juntos próximos para a nossa aula e a continuidade do curso de teologia. Espero que vocês anotem todas as informações, como sempre, que vocês prestem bem atenção, Os alunos que não tiverem o material, gente, o material de vocês está comigo, E me chamem no privado, que aí nós estaremos encontrando um meio de poder viabilizar para vocês pessoalmente. Mas para a grande maioria que já tem o material, semana passada, nós demos início à matéria Seitas e Heresias. É uma matéria apologética. A palavra apologética vem de apologia, E apologia trata-se de uma defesa. No caso, apologética cristã, trata-se da defesa da nossa fé, defesa das doutrinas bíblicas. E nós vamos dar prosseguimento, hoje já entrando na apostila, haja vista que semana passada nós analisamos e discutimos, sobre alguns termos, alguns tópicos teológicos que são ou que fazem referência a seitas e a heresias, como relativismo, o que é a filosofia pandeísta, o que é deísmo, o que é teísmo, o que é sofismo. Então, tudo isso, esses tópicos, nós mergulhamos em pormenores na última aula. Mas a partir de hoje, nós vamos entrar propriamente dito na matéria. Eu gostaria que vocês acompanhassem aí, peguem a apostila de vocês. Bom, se vocês derem uma olhada no índice, vejam os assuntos que serão tratados nessa matéria, Doutrinas teológicas irrefutáveis, tendências doutrinais, doutrinas do modismo pentecostal, doutrinas da maldição da família, doutrinas da renovação carismática, doutrinas da Seishonoe, doutrinas do movimento da nova era, parte 1 e parte 2, doutrinas da igreja local, doutrinas da maçonaria, doutrinas espíritas e doutrinas das testemunhas de Jeová, e terminamos com a doutrina dos mormons e adventistas. Claro que nós vamos falar sobre budismo, catolicismo romano, sempre, claro, resumindo, por não termos um espaço, um tempo suficiente para entrarmos nos pormenores de cada uma dessas seitas. Na página 1,
Por favor, abra aí a sua apostila na página 1. Na lição de número 1, nós temos como tópico doutrinas teológicas irrefutáveis. Antes de nós entrarmos aqui na introdução, eu gostaria que vocês anotassem aí o significado da palavra irrefutáveis. Irrefutáveis. Eu tenho aqui uma lousa, mas eu gostaria que vocês anotassem. Se eu dito, vocês anotam. A palavra irrefutáveis ou irrefutável significa uma verdade que não pode ser contestada. Amém? Uma verdade que não pode ser contestada ou que não pode ser alvo de réplica. Por quê? Porque nós vamos entrar num assunto aqui de doutrinas irrefutáveis. O que seria doutrinas irrefutáveis? São doutrinas bíblicas, e aqui nós vamos fazer uma diferença entre doutrina, mandamento e costume, princípio e costume. A gente precisa identificar qual é a diferença, de doutrina para princípio para costume, para que possamos entender que a Bíblia ela é um livro repleto de doutrinas da palavra de Deus, doutrinas bíblicas. Então nós vamos entender o que é, ou iremos citar algumas doutrinas bíblicas que fazem parte do cânon bíblico, aquilo que nós acreditamos. E isso o comentarista da matéria coloca como doutrinas irrefutáveis. Repetindo, a palavra irrefutável, cuidado, pode cair em prova. A palavra irrefutável significa uma verdade que não pode ser contestada ou uma verdade que não pode ser alvo de réplica. Amém? Bom, na introdução da página 1, eu gostaria que vocês acompanhassem aí na apostila de vocês. Uma verdade absoluta é uma verdade universal. Por exemplo, a água atinge o seu ponto de ebulição aos 100 graus centígrados em qualquer lugar do planeta. Mesmo que alguém não aceite esse fato, ele continua sendo verdade. Há fatos isolados que só são verdade dentro de determinado contexto. Por exemplo, o fato de alguém se acidentar por ultrapassar a velocidade de 80 km por hora não nos dá o direito de afirmar que qualquer pessoa no mundo inteiro que ultrapassar esta mesma velocidade se acidentará. Temos um exemplo bíblico em Atos, capítulo 5, versículo 1 ao 11, onde narra quando Ananias e Safira mentiram e morreram, incluindo a morte física. Se dissermos que todo mundo que mentir morrerá fisicamente, seremos contestados, pois comprovadamente muitas pessoas já mentiram e não morreram fisicamente. Uma doutrina teológica irrefutável é aquela que não pode ser contestada em qualquer parte do mundo onde se creia na revelação bíblica. Bom, aqui na introdução nós temos aqui alguns exemplos de que uma verdade absoluta é uma verdade universal. Ou seja, se a Bíblia ela é a verdade ou uma verdade única, ela é uma verdade única aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na China, ou seja, em qualquer parte do mundo. A palavra de Deus, ela é a verdade única. E como verdade única, ela não pode ser contestada ou irrefutada. Ela não é uma palavra, a Bíblia não é um livro falível. A Bíblia é um livro infalível. Aqui há verdades, padrões estipulados por Deus na sua palavra que são irrevogáveis, irrefutáveis.
E dentre essas doutrinas bíblicas, eu vou citar algumas, mas eu quero que vocês anotem aí o significado da palavra doutrina. Como nós sabemos, a palavra doutrina significa ensino. Todos nós aqui sabemos que a palavra de Deus ela muito mais ensina do que ela aplica ou passa ou narra milagres, prodígios, feitos da parte de Deus. Não, a palavra de Deus ela é didática. Antes de a Bíblia focalizar os milagres, os poderes sobrenaturais de Deus, ela ensina, ela doutrina. Por exemplo, a Bíblia, a Bíblia no seu Novo Testamento, ela é composta de 27 livros. E dentro desses 27 livros, 21 deles são epístolas. 21 livros dos 27 do Novo Testamento trata-se de epístolas, ou seja, doutrinas. Só para vocês terem uma ideia, foram 13 epístolas escritas por Paulo, 3 escritas por João, 2 escritas por Pedro, uma escrita por Judas, uma escrita por Tiago e uma que é a carta aos Hebreus, que é considerada uma carta sem autor, né? Alguns acreditam que Paulo teria escrito a carta aos Hebreus. Então, essas 21 epístolas, ela é a base das doutrinas da igreja. Então, perceba, a Bíblia no Novo Testamento muito mais ensina, muito mais doutrina do que apresenta milagres, sinais e prodígios. É claro que nós não anulamos os feitos, os milagres, os prodígios da Trindade, mas todo o Novo Testamento basicamente ele é mais para didática, para ensino, do que para qualquer outra coisa. Todas as vezes que você ler nos evangelhos o surgimento de Cristo ou o aparecimento de Cristo, você não vai ver Cristo a priori ou a princípio operando milagres, sinais e prodígios. 80% dos milagres, dos feitos e do ministério de Jesus, ele passou muito mais ensinando do que operando milagres. Olha que coisa fantástica. Todas as vezes que Cristo aparece em cena no Novo Testamento, a Bíblia inicia-se assim: e abrindo a sua boca, ensinava, e subindo ao monte, ensinava, e assentando-se, ensinava. Então Cristo muito mais ensinava do que mostrava ou mostrasse sinais e prodígios. Então vamos lá. A palavra doutrina vai muito mais do que, tem um significado muito mais além do que ensino. A palavra doutrina, ela tem uma ideia de homília. O que é homília? Os alunos aqui que tiveram o ano passado a aula de homilética, e nós sabemos que a matéria da homilética é a matéria da arte de falar, a arte de se expressar, a arte de transmitir. E a palavra homilética vem de homilhar. Vou até escrever aqui na minha lousa, tá? Homilhar. Homilhar. E essa palavra grega, homilia, vai dar sentido e origem à palavra doutrina. Como assim? A palavra homilia, ela significa chamar para perto ou uma conversa em tom familiar. Bom, eu estou explicando o sentido da palavra doutrina. Vai muito mais do que ter o significado de ensino. A palavra doutrina, ela vem da palavra homília, uma palavra grega que vai dar origem ao termo homilética ou a disciplina teológica homilética. E homília significa chamar para perto ou uma conversa em tom familiar, uma conversa ao pé do ouvido,
uma conversa entre duas pessoas próximas. Por exemplo, se eu chegasse para você ou para vocês e perguntasse qual é a doutrina da sua igreja, o que você me responderia? Qual seria a doutrina da sua igreja? Bom, alguém poderia dizer o seguinte: olha, a doutrina na minha igreja é: os irmãos devem ir de terno e gravata, as irmãs de saia comprida, ou a igreja ordenaria, ou a igreja ordena que os homens, as mulheres, tenham um comportamento, seja assembleiano, batista, da igreja Renascer. Doutrina, talvez você pensaria dessa forma. Eu quero te dizer que, se você estiver pensando dessa forma, se a doutrina da sua igreja é obreiro de terno e gravata, homens, mulheres de saia comprida, de cabelo comprido, isso não seria doutrina, isso seria o costume da sua igreja. Porque doutrina é uma coisa e costume é outra coisa. A doutrina bíblica, como eu disse no começo da aula, ela é universal. A mesma Bíblia dos assembleanos é a mesma Bíblia dos batistas, é a mesma Bíblia da Igreja Renascer, é a mesma Bíblia da Igreja Universal, enfim. Mas os costumes podem ser diferentes. Então vamos lá. Doutrina, o que é doutrina? Doutrina é uma conversa particular, é uma conversa ao pé do ouvido, é uma conversa em tom familiar. É uma conversa onde uma pessoa chama a outra pessoa para perto e a confronta em amor. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Isso é o real significado da palavra doutrina. Se eu pudesse resumir a palavra doutrina, eu resumiria da seguinte forma: chamar para perto. Nunca confunda doutrina com subir no altar, pegar o microfone e agredir a igreja, descer o cajado da igreja. Na verdade, aqui não seria doutrina, seria espancamento público. E nós, Igreja de Cristo, nós não fomos chamados para subir a tribuna ou o microfone e espancar as ovelhas. Doutrina não é isso. Doutrina é chamar para perto, confrontar a pessoa no seu erro, naquilo que ela está errando. Isso é doutrina, isso é ensino. Mas há uma diferença entre doutrina e costume, entre princípio e costume. O que é um princípio? Um princípio é algo que é imutável. Deus declarou: não matarás. É um princípio, é uma regra de Deus. Mas Deus nunca pediu para que houvesse costumes entre o corpo de Cristo. Por exemplo, um costume é algo que eu adquiro, é algo cultural. Por exemplo, lá na África é comum, em determinadas aldeias, as mulheres não usarem a parte de cima do seu vestuário, mas sim a parte de baixo. Quando você vai numa cultura indígena, é normal, é cultura deles, é costume deles andarem nus. Nossa cultura é uma cultura tropical, diferentemente de uma cultura europeia. Então, assim, nunca confunda costume com doutrina. Não queira fazer do seu costume uma doutrina, que aí você vai cair na linha tênue da heresia. Mas sim, faça da doutrina o seu costume, não o seu costume uma doutrina. Amém? Ficamos claros? Então vamos lá. Ainda na página 1, no tópico primeiro, nós temos doutrinas irrefutáveis. Preste bem atenção.
Continuando a leitura da apostila. Não é o objetivo dessa lição provar a veracidade das doutrinas aqui expostas, e nem detalhar cada uma delas. Vamos exemplificar com aquelas que são aplicáveis às necessidades de todos. Quando Jesus comissionou a sua igreja, ordenou que se pregasse a toda criatura, donde se conclui que o evangelho é universal. O evangelho não é exclusivista de um determinado grupo. Mesmo que as pessoas não creiam ou não o aceite, ele continua sendo vital para todos. Eis algumas doutrinas que nenhum cristão verdadeiro pode refutar. Primeiro, Deus, o Pai. Isso é uma doutrina irrefutável. Aqui diz o seguinte: Deus, o Pai, é o Criador absoluto do universo. Se revela de forma incontestável na natureza, Salmos 19, e ele é eterno e único. Bom, dentro dessa doutrina irrefutável que eu acabei de mencionar, nós temos o criacionismo de Deus e nós temos o teísmo aplicado dentro dessa doutrina. Vamos lá, o que é teísmo? É a crença em um único Deus, algo que nós estudamos na matéria ou na aula anterior. Quando eu falo de criacionismo de Deus, eu estou falando de um Deus criador. Se ele é Pai, então ele é o criador do universo. Aqui, dentro de um Deus criador, ou dentro do criacionismo de Deus, aqui confronta a teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução, em que o homem evolui, ou que o homem evoluiu a partir de um macaco. Então nós temos que ter a ideia de que essa doutrina de Deus Pai, ela é irrefutável. Deus é criador e Deus, ele é único. Doutrina número 2, Deus Filho. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mateus 3,17 diz. E ele também traz uma expressão em Hebreus 1:3, aonde ele é a expressão exata do Pai. Ele é, conforme está escrito em João 14:9, ele é igual ao Pai, o único mediador entre Deus e os homens. Bom, eu não sei se você já parou para analisar que uma das acusações que levaram Cristo a ser crucificado pelos romanos foi que ele, Cristo, chamava Deus de Pai. Ora, nenhum judeu no Antigo Testamento, ou até mesmo antes do advento do Messias, ousaria chamar Deus de Pai. Por quê? Porque era considerado uma blasfêmia. E você vai ver isso muito no Evangelho de João. O Evangelho de João é diferente dos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos. E a palavra sinóticos traz a ideia de semelhantes. O que você lê em Mateus, você vai encontrar em Marcos. O que você lê em Marcos, você pode encontrar em Mateus. Mas o Evangelho de João, ele é meio que exclusivista. Ele não repete tanto as histórias como os evangelhos sinóticos. Por exemplo, só no Evangelho de João, nós vamos entender aquilo que Moisés não entendeu quando esteve diante da sarça ardente. Lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus chamou Moisés, lá no Monte Sinai, Deus estava o comissionando para uma missão. E Deus havia dado o seu nome para Moisés, dizendo para ele ir até a terra de Gósen e dizer que o Eu Sou havia o enviado para os libertar da terra do Egito. Só que Moisés contesta, porque se ele chegar lá na terra de Gósen e dizer que foi enviado por um Deus cujo nome é o Eu Sou, para a mentalidade
escrava dos hebreus, o eu sou seria apenas um Deus no Egito, porque no Egito tudo era Deus. O mar era Deus, o sol era Deus, a vaca era Deus, a rã era Deus, a lua era Deus, a escuridão era um Deus, então tudo era Deus. Então Deus dá a sua identidade. Diga ao povo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te enviou, porque Deus dando essa identidade, Israel na terra de Gósen conhecia, porque eles são oriundos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Moisés morreu sem entender quem era o eu sou. E João, quando ele vai escrever o seu evangelho, ele meio que explica aquilo que Moisés não entendeu quando Deus disse: eu sou o que sou. Vamos lá, só no evangelho de João você vai ver e ler a expressão: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras de Jesus. Só no evangelho de João, João vai dizer: eu sou a porta, e quem passar por mim encontrará pastagens. Só no evangelho de João nós vamos ler que ele é: eu sou a ressurreição e a vida. Só no evangelho de João ele vai dizer: eu sou o pão do céu. Então, o evangelho de João parece que nos aproxima de Deus. Como assim? Se você ler as páginas do Antigo Testamento, a sensação que nós temos é que Deus é um Deus distante. Mas essa distância não foi provocada por Deus. Essa distância foi provocada pela religião do seu povo. E o Evangelho de João traz a ideia de um Deus que está entre nós, o Logos que encarnou. João capítulo 1, versículo 1. No princípio, o Verbo era Deus. Então, esse Logo passa a habitar entre nós. O evangelista conclui dizendo que o Verbo estava com Deus, era Deus e habitou entre nós. Então, o Verbo encarnou, a palavra ganhou forma. E é um Deus que está próximo. E é no Evangelho de João que Jesus se identifica com Deus, chamando ele de Pai. Você vai ver inúmeras vezes Cristo no Evangelho de João chamando Deus de Pai. Ou seja, a figura de um pai é a figura mais próxima que nós temos de Deus, dentro da mensagem cristocêntrica no Evangelho de João. Então, o Evangelho de João nós temos a ideia de um Deus que está próximo. É um Deus que encontra os perdidos. Por exemplo, Jesus encontra a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus encontra com Lázaro na sepultura. Jesus encontra com Nicodemos à noite. Jesus se encontra, que mais? Com a mulher adúltera na beira da praia. Então, o Evangelho de João é o Evangelho dos encontros, e a mensagem que nós temos é que Deus está entre nós, que Deus está próximo. Então, essa figura de Pai, essa é a figura que mais temos próximo, ou a ideia que nós temos mais próximo de Deus. E Cristo, sendo Filho do Pai, é uma verdade irrefutável. E aí, nós temos como textos para dar base àquilo que eu estou dizendo. Mateus 3:17, Hebreus 1:3, João 14:9 e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. São textos que dão base àquilo que eu acabei de dizer. Uma terceira doutrina irrefutável é a doutrina do Espírito Santo. Ou seja, quem é o Espírito Santo? Se você ler João 16:8, diz que ele convence o homem do pecado. Ele santifica e dirige a vida do crente. Pode ser ignorado ou até mesmo extinguido, segundo o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:19. Mas nenhum cristão contesta a sua existência. Bom, existem religiões que contestam a existência do Espírito Santo. Dentre elas, a Testemunha de Jeová. A Testemunha de Jeová, além de desacreditar de que o Espírito Santo é um ser pessoal, eles afirmam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Ora, força não pensa, força não fala, e o Espírito Santo pensa,
o Espírito Santo fala, o Espírito Santo pode ser entristecido. Então é uma verdade irrefutável. A quarta verdade que nós temos como verdade ou doutrinas irrefutáveis, claro que nós estamos numa introdução às seitas e heresias que nós vamos falar no decorrer da aula, é o pecado. O pecado é uma realidade no mundo. Não importa o nome que as pessoas lhe dão, será sempre pecado. O homem já nasce em pecado. Salmo 51, versículo 5. Toda a raça humana está contaminada pelo pecado. Romanos 5,12. E continuam pecando. Romanos capítulo 3, versículo 10. O pecado é um flagelo diário que pode ser negado, mas seus efeitos devastadores não podem ser evitados no mundo caído. Então, a doutrina do pecado é uma doutrina bíblica irrefutável. E aqui nós temos a questão, nos dias de hoje, um termo que está muito em moda é a questão do relativismo. O que o relativismo prega? O relativismo prega que o errado antigamente, o que era errado antigamente, hoje não é tão errado assim. O que era certo é errado, e o que é errado agora é certo. Depende do seu ponto de vista. Por exemplo, uma pessoa pode cometer um assassinato, mas, dependendo do ponto de vista, esse assassinato pode ser doloso ou culposo, ou com intenção de matar ou sem intenção de matar. É relativo. Então, essa questão de pecado, ela tem uma roupagem nova chamada de relativismo. E o relativismo é algo pregado, por exemplo, pela nova era, pelo pós-modernismo. Então nós temos que tomar cuidado, porque o que é pecado na Bíblia continua pecado hoje, não muda. A nomenclatura pode mudar, os conceitos podem mudar, mas o que está escrito na Bíblia como algo que atinge a santidade de Deus, continua sendo algo que atinge a santidade de Deus. Bom, a quinta doutrina irrefutável é a doutrina da justificação. O que é isso? A justificação é uma verdade incontestável. Nenhum cristão verdadeiro pode negar esta verdade ensinada por Jesus Cristo, João capítulo 3, versículo 1 ao 5, e pelos apóstolos, Tiago capítulo 1, versículo 18. Ou seja, a justificação é Deus como único capaz de justificar o homem. Olha só, nós somos injustificáveis. Ainda que tentamos justificar os nossos fatos, continuaremos injustificáveis. Mas a partir do momento que o sangue de Jesus, ele está sobre as nossas vidas, através da morte vicária